É claro que quando a CPI começa a avançar sobre secretários, servidores, ali de dentro da pasta do Ministério da Saúde, e a tentar reconstituir a cronologia dos fatos, tudo vai ficando mais complexo, mais difícil de entender para o leigo que está acompanhando, embora muita gente esteja acompanhando, né, com muito interesse. A CPI ganhou uma comoção nacional, talvez até mais do que a Copa América. Agora a Copa América, evidentemente, com uma final Brasil e Argentina, vai ter uma baita comoção, mas só no sábado. Antes, o Brasil enfrentou aquelas seleções muito fraquinhas também, diante de todas as polêmicas, ela não deu tanto assim o que falar. A CPI está dando. Obviamente, dentro das pessoas que se interessam pela política, ela gera ali muito buchicho nas redes sociais e muita audiência ali na TV Senado, né? Então, as minúcias do caso vão sendo expostas e o que a gente tem visto é um comportamento de burocrata por parte daqueles que são membros do Ministério da Saúde. Ontem foi o depoimento daquela servidora, se comportando completamente como burocrata, e hoje o Roberto Dias, bem mais esperto, né, num sentido assim que eu não acho muito bacana, para tentar se esquivar, né? Ele é muito esquivo, essa que é a palavra melhor, e ao mesmo tempo ele sabe o que ele pode entregar, o que ele não pode. Então, como eu tinha falado aqui nesse programa, o Dominguete, que o acusou de fazer um pedido de propina, aumentando $1 por cada dose de vacina a ser negociada, ele veio a público dizer que não tinha gravado aquele jantar dentro do shopping. E eu falei, bom, é exatamente o caso diferente do depoimento do Luiz Miranda sobre ter alertado o presidente Jair Bolsonaro a respeito das irregularidades no caso da Covaxin. Ele insinuou que o irmão pode ter gravado essa conversa, então o Bolsonaro não veio a público desmentir nada. Agora, o Roberto Dias veio, e era absolutamente esperado. Quem acompanha esse programa não está surpreso com o Roberto Dias lá negando, falando, não, isso é mentira, não sei qual é o motivo pelo qual ele estaria fazendo isso, mas eu não fiz nada disso, o sujeito se revelou um picareta. E é sempre bom deixar claro, porque tem grupos políticos que investem no maniqueísmo, no binarismo, investem no ódio que as pessoas podem sentir por figuras específicas. Quando a gente lida com a realidade, a gente precisa entender que a picaretagem de um não impede a hipótese, pelo menos, de picaretagem do outro. É claro que o PM Dominguete, ele, a começar, estava transgredindo a norma da própria Polícia Militar. Ele não podia fazer esse servicinho de representante da representante, né, da farmacêutica, de acordo com as regras da polícia. Tanto que abriram lá um inquérito disciplinar a respeito dele, um processo disciplinar a respeito dele para apurar esse tipo de atuação para complementação de renda, como ele falou. As mensagens dele estão vindo à tona, enquanto eu estou aqui fazendo o programa, está saindo mais notícia com as mensagens dele, mostrando inclusive que ele já estava querendo se meter nesse negócio de vacina lá desde janeiro. Então é uma pessoa ali bem ensaboada, com uma flexibilidade moral de fato existente. Aqui não tem pano para nenhum lado. Agora, isso só mostra, como eu vinha dizendo nos últimos dias, o absurdo que é o Ministério da Saúde do Brasil, uma parte do governo brasileiro, está recebendo pessoas desse naipe. E aí como é que o Roberto Dias faz para fingir que não tem nada com isso, né? Ou para mostrar que não tem nada com isso, né? Numa hipótese assim muito generosa. Ele diz que ele foi tomar um chopp com um amiguinho, ali por volta de 5, 6 horas da tarde, né? Happy hour. Saiu do Ministério da Saúde, pegou lá um táxi ou qualquer coisa e foi lá para o shopping para tomar um chopp casual, essa é a expressão dele, chopp casual, com aquele sujeito que, para quem acompanhou o depoimento do Dominguete, era aquele que o Dominguete dizia que achava que era um empresário e tal, mas não lembrava o nome. O Roberto Dias até falou que não é empresário e tal, enfim, um amigo dele. E aí, depois ele foi questionado sobre o Tenente-Coronel Blanco, como que o Tenente-Coronel Blanco foi parar lá então com o Dominguete?
Porque na narrativa do Roberto Dias, ele foi com um amiguinho dele, e aí chegou o Coronel Blanco que trouxe o Dominguete. E ele não sabia de nada, Roberto Dias. Ele simplesmente, ao ser mencionado vacina, falou, não, então tem que procurar formalmente amanhã o Ministério da Saúde. Essa é a versão dele. Bastante confortável por não ter havido uma gravação nesse jantar. E aí tem essa questão do Coronel Blanco. E aí foi um momento interessante porque ele fala assim, não, de fato, não, eu não marquei nada com o Coronel Blanco, mas nós conversamos naquele dia, podemos ter trocado mensagens, ligação, e ele tem os requerimentos de quebra de sigilo, então ele sabe que a CPI pode encontrar ali mensagens dele com esse tenente-coronel Blanco naquele dia, então ele fala assim, não, eu acho que eu comentei com ele que eu ia estar lá, né, tomando um chopp no shopping, casualmente, com um amigo e tal, aí por isso que ele sabia, e aí ele apareceu lá e levou o Dominguete, né? É uma narrativa que chega a insultar a inteligência alheia. Agora, para ele dizer isso também, eu estava aqui chegando no estúdio refletindo, provavelmente o tenente-coronel Blanco vai legitimar essa história, né? Porque seria um grande risco para ele que isso não tivesse já, digamos assim, afinado com o tenente-coronel Blanco. Porque o tenente pode chegar e falar assim, não, na verdade ele sabia, nós conversamos e tal, inclusive tem mensagens, etc. Provavelmente não tem nada gravado. E já tem aí uma alegação que possivelmente vai ser corroborada nesse ponto, já que o Dominguete fala só sobre o tenente-coronel Blanco no caso da ida, né, ao shopping de Brasília. Mas que ele tenha ido como um servidor do Ministério da Saúde, num dia que morreram lá milhares de brasileiros. Aliás, o presidente da CPI, Omar Aziz, apontou isso. Momento de combate à pandemia, dia de semana, dia útil, happy hour, num shopping, tomar um chopinho. E aí o Blanco, que tinha sido avisado que ele estaria lá, aparece com um cara que depois veio a dizer que houve um pedido de propina. Vocês hão de convir que é muita coincidência demais. É muita crença na idiotice alheia, né? Essa história está muito mal contada, mas é confortável para ele. Beleza. Aí o Dominguete vem a público, ele não sabe explicar por quê, diz, não, com certeza foi alguma coisa para me prejudicar, mas também estou tentando entender por que o Dominguete falou a respeito disso. E é uma questão que se coloca uma questão importante. Quer dizer, a repórter da Folha de São Paulo, ela conseguiu falar com o Cristiano, que estava atuando ali ligado à Davat, representando a turma lá da vacina indiana Covaxin aqui no Brasil, e aí conseguiu o contato do Dominguete, e aí o Cristiano falou para o Dominguete, pode falar aí para a repórter tudo aquilo que você me contou, e aí ele foi e disparou todo aquele relato detalhado sobre o pedido de propina que ele disse ter sido feito pelo Roberto Dias. Mas repito, claro que o Roberto Dias está negando isso. Aí depois, ao longo desse depoimento, houve aquele momento a respeito do tal do invoice, né, que é uma fatura, e que o Luiz Ricardo Miranda, servidor, irmão do deputado federal Luiz Miranda, ele tinha visto que havia irregularidades ali nisso tudo. Então o que o Roberto Dias diz? Não, isso é normal, haver uma irregularidade aqui e ali. Se tivesse avisado a outros setores da pasta, etc., os outros setores teriam corrigido simplesmente. Não precisava tudo isso e tal. Essa é a narrativa dele, é por aí, né? Com todo esse lado esquivo aí, para construir uma alegação que faça com que ele fique bem na fita. Só que, em determinado momento, ele fala, não, a invoice é um rascunho, é um draft, e aí não é verdade. Não é verdade. Até conversei hoje com gente ligada a importações, dizendo, olha, a invoice tem valor de nota fiscal. Esse negócio de que é um rascunho, um draft, isso é conversa fiada. Então, o que parece, aí eu até brinquei no Twitter, eu ironizei e falei que a invoice é tanto um rascunho, um draft, quanto o jantar no shopping é um chopp casual, né? E o que acontece? A gente fica vendo aí todo esse
esse depoimento, e, sim, o que eu ia falar, é que ele joga sempre a responsabilidade da negociação das vacinas para o Elcio Franco, que ele chama de Secretaria Executiva, né, porque é toda a área sob a qual o Elcio Franco, que está sob comando do Elcio Franco. Né? Só que, ao mesmo tempo, ele aparece ali com a resposta a um e-mail da turma da Davat no dia seguinte ao jantar, dizendo que o Ministério da Saúde tem interesse e tal, desde que atendidas as condições, é algo assim. E aí eu até comecei a pensar, quando estava ouvindo aquilo, bom, será que ele não está dizendo ali oficialmente, por meio de um e-mail no Ministério e tal, condições, mas será que não tem ali uma mensagem subliminar, já que é o dia seguinte ao jantar em que, segundo o Dominguete, ele pediu uma propina? Quer dizer, a gente avança aqui e tal, se for atendidas as nossas condições, né? Será que essas condições não incluiriam essa propina? Então, são pontos de suspeita e de desconfiança sobre os quais a CPI precisa se debruçar. As quebras de sigilo, obviamente, elas podem ajudar, mas aí eu chego no meu ponto central, que eu já aventei aqui em outros programas. Talvez a sorte dessas pessoas que estavam tentando correr com aquela negociação toda esquisita, para dizer o mínimo, e aliás teve aquele documento que a Simone Tebet, senadora, detonou, né? Mostrou ali como aquilo era fraudulento na prática, quantos erros dentro daquele documento, né? O vídeo está lá, ela postou inclusive nas redes sociais dela, e eu mencionei aqui ontem. Então, voltando aqui ao ponto central, fica parecendo que esse pessoal envolvido em toda essa trama, a sorte deles é que a trama tenha sido denunciada antes da concretização de um eventual, do alegado, né, esquema que poderia estar acontecendo. Porque aí como é que se sai a turma do governo e essa turma mais ligada ao centro? Não houve pagamento. E aí a gente volta àquela história de que a corrupção é a partir da solicitação da vantagem indevida, é a partir da aceitação da vantagem indevida, não necessariamente a partir do recebimento da vantagem indevida. Mas quando se denuncia antes, como fez o Luiz Ricardo Miranda, olhou aqueles documentos todos e falou, bom, peraí, tem uma empresa intermediária, que é a Precisa Medicamentos, tem uma outra empresa que está sendo colocada aqui como suposta representante, mas que está lá em Singapura, num paraíso fiscal. Tinha um valor aqui que alegadamente seria pago de uma maneira antecipada de 45 milhões. Aí você tem outro pessoal negando tecnicamente lá de uma maneira bem ensaboada. E o contrato final é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Bom, ele viu ali todas as irregularidades. Se tudo isso se concretizasse, de repente, talvez fosse mais fácil, se viesse à tona depois a denúncia, vamos dizer assim, encontrar ali toda a materialidade dessa questão, já consumada na parte da entrega da vantagem indevida, se ela fosse acontecer, né? Mas a partir do momento que foi denunciado antes, isso permite certas alegações. Não, veja bem, eu só falei isso aqui. Não, isso é erro. Esse erro é comum. Se tivesse falado, a gente teria alterado e tal, etc. Porque você não tem a consumação final. Então, o que eu estou dizendo é que tem obstáculos aí para a CPI poder traçar tudo ali com provas cabais de que aconteceu um esquema criminoso. Mas ela, obviamente, isso é necessário, é fundamental, mesmo que depois não se consiga a coleta de provas completa, avançar, porque os indícios estão todos aí. E só, evidentemente, a claque bem remunerada para passar aquele pano, vai tentar desqualificar todo o trabalho da CPI em avançar por esse caminho. Tem que avançar por esse caminho. Isso é natural, como eu cobro investigação a respeito de políticos quando você tem indícios suficientes. Os indícios são suficientes. Tanto que a claque governista dentro da CPI, e aqui eu estou falando de outra, né, quando eu me refiro à claque, essa turma aí de microfone de rede social, mas a claque fica lá posando de não, se tiver corrupção nós temos que investigar e tal, e eu quero
reafirmar que o presidente não compactua com isso, aquela coisa toda, discurso lá de Marcos Duval, Marcos Rogério, Fernando Bezerra Coelho, Eduardo Girão, toda aquela turma que é difícil de assistir, né? Porque é pano que não acaba mais, e essa afetação genérica de que não, temos que combater e tal, ao mesmo tempo que o interrogatório não é de quem está se aprofundando na questão, é de quem está levantando bola ali para o depoente se sair bem, tranquilo e tal. Esse é o comportamento da base governista na CPI. Então, essas são as dificuldades. É você conseguir refutar essas alegações que são muito ensaboadas. Não, veja bem, eu só estava lá tomando um chopp casual e tal, ele apareceu, o sujeito sabia que eu estava lá, levou outro, aí o outro ofereceu lá milhões de vacina, aí vem com essa história de que eu pedi propina e tal, mas não. E o outro lá que estava denunciando dentro da pasta, ele viajou aí nesse negócio de irregularidade, na verdade era um errinho, aí era só falar pro pessoal e tal. Sabe o que parece? Parece que eles vão lá empurrando o esqueminha dentro de um cenário de avacalhação, porque isso é provado. A avacalhação, falei ontem nesse programa, está provada. A bagunça está provada. Mas parece que dentro dessa bagunça, dessa avacalhação, com disputa de poder, porque isso ficou nítido hoje pelo depoimento do Roberto Dias, eles vão tentando empurrar ali, a intermediária, precisa, um valor antes e tal, não sei o que. Se colar, colou. Se não colar, bom, isso foi um errinho e tal, invoice é draft. Invoice é rascunho, isso era só alterar. Então. Não é isso? Porque foi depois, inclusive, da denúncia para o presidente da República que várias alterações foram feitas, que o Roberto Dias foi exonerado e que o Marcelo Queiroga, atual ministro malabarista da Saúde, disse que ia cancelar o contrato com a Covaxin. Então a sensação é essa, de que tudo estava sendo empurrado, bom, se colar, colou e tal. O tenente-coronel Blanco e tal, um ex-servidor, né? E aí parece também que o sujeito está querendo empurrar ali um intermediário. O que o sujeito tem a ganhar com isso, né? A gente precisa falar sobre essa figura, que vai ter que ser chamada na CPI, assim como o Elcio Franco, que é o secretário executivo, que centralizava as decisões a respeito da vacina contra a Covid-19. E o Roberto Dias tratou de empurrar tudo para o Elcio Franco, apesar, repito, do Roberto Dias ter respondido o e-mail no dia seguinte do jantar, dizendo, não, estamos interessados, se as condições forem tal, mas aí ele diz, não, eu não negocio. E aí os senadores falam, bom, o que significa esse negócio de negociar? Porque está aqui o seu documento. Na prática, o que você está fazendo é negociar. Não, mas veja bem, a negociação em si é de outro departamento, etc. Então é tudo sabão, né? Mas voltando aqui ao tenente que levou o Dominguete para o jantar. Qual é o interesse dele? Em fazer esse tipo de intermediação num ambiente informal fora do prédio institucional do Ministério da Saúde. Será que não queria ter algum tipo de vantagem nessa negociação? São questões que a CPI vai precisar investigar. Pode ser que não chegue a uma prova material, mas o indício, a suspeita, a desconfiança, elas são inevitáveis diante do confronto de todos esses relatos. Então, cabe, evidentemente, àqueles senadores mais capazes, inclusive, de colocar a bola no chão, organizar o caminho da investigação, fazer as perguntas certas e tomar as atitudes corretas, no sentido de quebra de sigilo, etc., para confrontar os dados e ver onde que está a sujeira. Que, repito, é difícil de ser inteiramente exposta porque a denúncia veio antes. Como, aliás, tem de ser. Pode ser, por um lado, ruim, em termos de ter mais dificuldade para pegar o eventual corrupto, mas é o correto a se fazer. É você impedir que o crime aconteça. Agora, uma coisa a respeito da sessão de hoje, não posso deixar de falar, que é Renan Calheiros, às vezes muito exaltado, com pouca habilidade de inquirição. E isso, às vezes, favorece o depoente. Aí precisa vir outro senador mais habilidoso, mais pragmático, mais inteligente, para colocar os fatos ali no chão e pegar o lado frágil do depoimento do Roberto Dias, no caso, que foi hoje.
né? E aí você precisa de um Alessandro Vieira, de uma Simone Tebet, de um Randolfo Rodrigues, que tem sido mais pragmático do que o Renan Calheiros. Os senadores não... O Alessandro Vieira tem uma experiência de delegado, né? Mas os demais não têm experiência nem de jornalista, nem de delegado. Então, muitas vezes, acabam se repetindo e tal, e aí se forma toda aquela confusão, aquela fumaça, e o depoente que está lá bem treinadinho, esse é outro ponto que foi o primeiro que eu ironizei no Twitter de manhã, ele consegue se safar com aquela alegação que ele já trouxe de casa. Hoje o media training, ele estava praticamente escrito ali. Teve um momento engraçado que ele falou assim, não, mas a minha versão, a minha verdade é essa, relator. O depoente Roberto Dias. Então o media training já faz o sujeito levar ali a minha versão, a minha verdade, prontinha, por escrito, e precisa ter muita habilidade para ver quais são as lacunas durante esses depoimentos. Mas, repito, todos os indícios estão aí, a avacalhação, a bagunça estão provadas, e é preciso continuar se aprofundando nessa investigação, sem esquecer todo o resto, que é imunidade de rebanho, é a adoção de políticas públicas que acabaram resultando em mais de 525 mil mortos no Brasil por Covid-19.